Boa tarde! Começa agora o Boletim de Notícias Canção Nova, com as principais informações desta semana. O Santuário Nossa Senhora Menina aqui em Aracaju celebrou na última quinta-feira 80 anos de sua fundação. Veja as informações com Cleverton Macedo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. O Santuário de Nossa Senhora Menina fica na região central de Aracaju, capital de Sergipe. Foi erguido em 1942 e está completando 80 anos. Ao passar por este santuário, o devoto encontra o Santíssimo Sacramento exposto para a adoração durante boa parte do dia e da noite. Este santuário, além da presença de Nossa Senhora Menina, tem também a presença de Jesus Eucarístico, ao qual Nossa Senhora nos diz: ide a Ele. É Ele que é o Todo-Poderoso. Então, quem se achega aqui para encontrar Maria, encontra também Jesus Eucarístico. Foi neste santuário que Dona Maria das Graças encontrou consolo no momento difícil da vida. Estou aqui no santuário há mais ou menos 27 anos. É o tempo que meu esposo faleceu. Eu fiquei totalmente desorientada, desnorteada, e nessa hora a fé baqueia um pouco. E eu descobri esse santuário, esse tesouro espiritual na vida de todo cristão. Interessante saber também onde surgiu a devoção à Nossa Senhora Menina. Foi na cidade do México, no ano de 1840, uma aparição de Nossa Senhora a uma freira concepcionista. A Nossa Senhora, quando aparece lá no México, a irmã Madalena, ela diz que todas as pessoas que com devoção cultuarem a sua mais tenra infância, não ficariam sem os seus favores. Então, nós cremos piamente que pela intercessão de Nossa Senhora Menina, todos os pedidos que são elevados a Deus são atendidos, porque a misericórdia de Deus alcança. Se a gente pede à mãe, é impossível o filho não atender. Aqui em Sergipe, as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil acontecem durante todo o mês de setembro. Um destaque especial foi o desfile dos militares no dia 7 de setembro. Veja as informações com Fernanda Lima. A comemoração começou logo pela manhã e reuniu grande parte da população de Aracaju. Teve até gente que trouxe toda a família e chegou cedo para prestigiar o desfile. É uma satisfação para a gente que depois dessa pandemia, quase 2 anos sem acontecer o desfile, a gente volta a prestigiar aí o desfile cívico-militar, né? Apesar que esse ano não vai ter as escolas, mas sempre que podemos, estamos aqui para prestigiar. Como em todo o país, o bloqueio imposto pela pandemia suspendeu o evento cívico nos últimos 2 anos. Com a retomada, o centro da capital sergipana acolheu toda a programação cívica do bicentenário da independência. Nossa equipe conversou com um historiador para entender o papel da Igreja Católica no processo da independência do Brasil. A Igreja no Brasil, né, que na verdade é a Igreja no Império Português, na nação portuguesa, que ela é pluricontinental, ela é parte fundamental da formação do Estado português e da sua expansão marítima. Tanto que as relações entre a monarquia portuguesa e o catolicismo, elas são viscerais. O Estado português vai se organizando e vai estabelecendo com a Santa Sé uma série de acordos que vão acompanhar a expansão portuguesa pelos mares e pelo mundo. O principal conjunto de acordos vai ser chamado de padroado, que vai dar ao rei português uma série de direitos sobre a administração da igreja. Ele vai ter controle sobre os dízimos, ele vai ter o controle sobre a organização da igreja, onde vai criar diocese, onde vai criar paróquia. Ele vai ter o direito de nomear os bispos, indicando o Papa confirmar, nomear os párocos, nomear uma série de outras funções eclesiásticas. Então, naquele momento ali, nós temos uma visão de partes da elite política
do padre e do bispo como se fosse um funcionário público, né? Já que seria o Estado que pagaria o seu salário, né? Já que ele faria funções importantes para o Estado. Então a igreja também, muitas vezes, um bispo governou regiões, né, no Brasil colonial. Então ideias como Constituição, né, voto, eleição, soberania nacional, pacto social, que são ideias típicas do constitucionalismo, ideias típicas desse novo momento político do liberalismo, né, da expansão do liberalismo, ele passa a se tornar comum a essas pessoas, né, por meio dessas cartas pastorais. Todos os bispos brasileiros apoiaram o constitucionalismo. Todos eles eram constitucionalistas. Então apoiavam o fim da monarquia absoluta centralizada e o início de uma monarquia constitucional. Quase todos os bispos apoiaram a independência, né? Com exceção de quais? Daqueles que estavam contra a independência, apoiando o processo constitucional em Portugal. Então a igreja no Brasil, ela ela entra no século XIX, esse país que está nascendo, que está começando a ser planejado, né, intimamente ligado ao constitucionalismo e a um processo democrático. Você sabia que nesta semana nós também recordamos o dia da oficialização do hino nacional brasileiro? Vamos saber mais sobre essa história. O que você acha do hino nacional brasileiro? Eu acho que é um símbolo nacional de toda forma, né? Então ele incita um senso de patriotismo. Mas eu acho que sim, tem uma letra bem simbólica. Sei lá, muito elitista, assim, muito grande, né? Não dá para decorar, eu mesmo não consigo ainda interpretar ela, né? Eu sou mais o hino da independência, acho que do hino, esse eu gosto. A marcha do hino nacional que nós conhecemos hoje é a mesma desde 1830, pouquinho depois da independência do Brasil. Mas a letra se modificou ao longo dos anos, até chegar à sua versão atual em 1909. A primeira versão foi o atual hino da independência, criada por Evaristo da Veiga e musicada por Dom Pedro I, mas não foi considerada ideal na época. Então, Francisco Manuel da Silva criou a atual melodia em 1823, que foi executada mais tarde em 1830. A letra passou por algumas modificações, até que a composição de Joaquim Osório Duque Estrada foi vencedora do concurso de 1909. O Epitácio Pessoa, né? Ele queria inaugurar o rádio no Brasil. Precisava fazer essa transmissão e precisava de um hino que tocasse nessa transmissão. E é isso, mas é somente no dia 6 de setembro de 1922 que o Congresso vai, né, oficializar o hino nacional. Para executar o simbolismo do hino nacional ao longo do tempo, é obrigatório que ele seja executado uma vez por semana em escolas brasileiras, além de ter que seguir regras durante sua execução. É importante a gente manter os símbolos do nosso país, e o hino ele faz parte desse conjunto de simbologia nossa que resgata um pouco da nossa alma, da nossa história, né? O rádio completou nesta semana um século de transmissões aqui no Brasil. Este meio de comunicação foi inaugurado oficialmente pelo então presidente Epitácio Pessoa. De lá para cá, tornou-se uma mídia potente, sendo bastante usada na evangelização. A igreja devagar foi percebendo também a necessidade da evangelização pelo rádio, tanto que a Rádio Vaticano, inaugurada em 1931, ela foi, na verdade, montada por Marconi. No Brasil, naturalmente, o rádio veio depois, nós estamos aí celebrando o bicentenário, mas a igreja foi também se servindo lentamente, talvez outros transmitiram missas antes de nós termos concessões próprias. Porque a primeira concessão é a de 41, né, a Excelsior de Salvador, e de fato ele é fundamental na evangelização, haja vista as mais de 200 emissoras de rádio que nós temos no Brasil, mas
eu não falo só de rádios católicas, mas da presença de grupos de paróquias em rádios seculares, onde ou às vezes é transmitida a missa, é feita a Ave Maria. Então o rádio tem uma capilaridade muito grande, ele está mais perto das pessoas. O quadro Previdência de hoje traz orientações para o funcionário que não teve o INSS pago pela empresa. Acompanhe a explicação com o advogado Rodrigo Capistrano. A empresa não pagou o INSS, e agora? Bem, você tem 3 alternativas. A primeira delas é deixar para lá e trabalhar mais tempo do que devia para poder se aposentar. A segunda alternativa é reclamar para o vizinho, né, e dizer como você sofre com isso. Ou a terceira alternativa, que para mim é a escolha correta, e correr atrás de resolver o seu problema, fazendo um acerto no seu CNIS. Primeiramente, vale ressaltar a vocês o seguinte: a obrigação de fiscalizar se a empresa paga ou não o INSS não é sua, a obrigação é do INSS. Daí você já pode ficar um pouco mais tranquilo, mas também é importante você fazer a sua parte. Caso você perceba em algum momento em que a empresa não está recolhendo o INSS, você tem que se dirigir à agência, munido de documentos que comprovem que você trabalhou nessa empresa e pelo período que você trabalhou lá, para que o INSS faça o acerto do seu CNIS. Documento fundamental para fazer o acerto do CNIS é a sua carteira de trabalho, devidamente assinada e sem rasuras. Outros documentos que podem te ajudar muito nesse acerto seriam os seus contra-cheques e também extratos analíticos do FGTS. E por último, até testemunhas em caso de levar para uma ação judicial. Importante dizer para vocês, para não deixar para fazer o acerto do CNIS somente no momento de fazer o requerimento da sua aposentadoria, pois sua documentação pode ficar ultrapassada. Além disso, você pode perder documentos importantes. Quando mais cedo você fizer o acerto do seu CNIS, no momento da sua aposentadoria, vai estar tudo certinho. A possibilidade do INSS negar seu pedido de aposentadoria vai ser menor e você conseguirá, com certeza, também um benefício melhor. Então, não vamos deixar para depois o que pode ser feito agora. Por hoje é só, um forte abraço, fiquem com Deus. Você também pode participar deste quadro enviando suas dúvidas para o e-mail jornalismo.aracaju@cançãonova.com. Uma estudante de Sergipe vai representar o nosso estado numa corrida de rua na Bélgica. O evento será dia 12 de setembro e a viagem de Lara Oliveira é o prêmio por ter vencido um concurso de redação. Lara é aluna de uma escola pública da cidade de Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju. Ela venceu um concurso de redação com o tema A Presença Feminina no Esporte e a Transformação Social. A estudante se deu muito bem na redação porque este tema estava bem fresquinho na memória, graças ao professor de Educação Física que debateu esse mesmo tema alguns dias antes dela se inscrever no concurso literário. Por coincidência, essa foi a temática da redação que a nossa aluna Lara Fernanda concorreu. Então, assim, foi um motivo de muita alegria para todos nós aqui do Neus Esparrete e ela aproveitou a oportunidade, né, e acabou vencendo esse concurso. No texto premiado da Lara, ela lembrou da primeira corredora de maratonas, a alemã Katharine Switzer, que em 1967 entrou na maratona de Boston escondida. Naquela época, a mulher não podia competir. E ela conseguiu completar a maratona, não venceu a prova, mas ela venceu a conquista das mulheres para poder entrar nesse mundo do esporte, que foi a partir dela e também de diversas outras mulheres, que hoje eu também estou aqui e outras meninas têm essa facilidade de entrar no esporte, né, sendo mulher. E a viagem para a Bélgica já está marcada, será no próximo sábado. Falta pouco tempo, agora é acelerar nos treinos de forma suave para não cansar os músculos. Ela vai representar Sergipe nessa viagem à Europa, numa corrida de 4 quilômetros na Bélgica. Na Bélgica, a corrida será rápida, só 4 quilômetros, mas o treinador dela prefere não dar descanso até o próximo sábado, dia da viagem.
Como restam poucos dias, ela já vem treinando, né? Então essa semana são treinos mais leves, né? É algo bem simples mesmo, porque o que ela já está, o preparado mesmo já foi feito ao longo desde a data que ela ficou sabendo dessa viagem. Então essa semana o treinamento é mais leve. Mudamos de assunto para falar sobre alergia alimentar. Trata-se de uma reação adversa a determinados alimentos. No mundo, as alergias têm aumentado, principalmente nas sociedades industrializadas. Você já sentiu dor ou incômodo após uma refeição? Camila já viveu situações assim. Começou com uma brincadeira de, infelizmente, pegar salsicha crua do congelador. E aí eu comecei a gerar essa alergia. Pois é, existem alguns tipos de alimento que podem gerar alergia. Leite, ovos, grãos, cereais, carnes processadas e até os frutos do mar. As alergias alimentares começam geralmente na infância. No mundo inteiro, elas aumentam e atingem cerca de 8% das crianças e 2% dos adultos. Algumas reações são tão fortes que colocam a vida do portador em risco, sendo necessário a eliminação do alimento da dieta. No caso dessas reações mais graves e menos comuns, pode haver o fechamento da glote, impedindo a passagem de ar para os pulmões. Inchaço em lábio, olho, pálpebra, né, na pálpebra dos olhos. E além disso, você pode ter tipo uma crise de bronquite, chiado no peito, tosse, até edema de glote também. Por isso, a alergista afirma a importância do paciente e dos familiares ficarem atentos aos sintomas. Então, ficar muito atento à leitura de rótulos, às reações cruzadas, para você minimizar esses riscos. Outro alerta médico: todo indivíduo em qualquer faixa etária pode apresentar reações alérgicas alimentares. Então, a tendência é que esse quadro vá abrandando, né, na fase adulta, jovem, mas isso não é um padrão. É o caso da Camila. Trouxe um novo olhar, mesmo em meio aos desafios. A jovem encontrou formas para viver bem e com leveza. Ver com gratidão que eu consigo comer o que Deus criou. E então a gente pode ser saudável e o ideal é a gente ser saudável. Um edital sobre agricultura digital foi lançado aqui em Sergipe. O objetivo é criar novas tecnologias para o setor do agronegócio. O lançamento do edital para empresas e startups aconteceu no Parque Tecnológico Sergipe Tech. Implantar a agricultura digital é o objetivo. Vai facilitar a vida do agricultor, vai aumentar a produtividade de alimentos, principalmente em relação às agressões que a gente vai sofrer de mudança climática. O único ponto que a gente tem que trabalhar com cuidado é a transição para essa agricultura digital. É como a gente vai capacitar, instrumentalizar e evangelizar os pequenos agricultores. As startups selecionadas vão trabalhar nas áreas de conectividade rural, agricultura de baixo carbono, inteligência artificial no agronegócio e eficiência energética. Nesse último item, a eficiência na irrigação vai fazer a diferença no sucesso de um negócio. No sistema de agricultura digital, todas as plantas são monitoradas eletronicamente. Inclusive, esse sistema sabe o exato momento que a planta está precisando de água e começa a irrigação automaticamente. Além disso, o sistema digital ele sabe quanta água será necessária para nutrir a planta. Depois, o sistema é cortado e a economia de água é impressionante. Antes de lançar este edital, os organizadores olharam para o futuro, precisamente para o ano 2050. E a conta é simples. Daqui a 28 anos, seremos 10 bilhões de pessoas no mundo. E a produção agrícola, nos moldes convencionais, não vai conseguir alimentar a todos. Por isso, nesse edital, serão selecionadas 7 startups que vão criar soluções tecnológicas que o campo precisa. Veja agora como fica a previsão do tempo para este fim de semana. No sábado, o dia será ensolarado, mas pode ocorrer chuvas rápidas ao longo do dia. A mínima fica em 22 graus e a máxima 26.
No domingo, o sol aparece entre nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 20 e a máxima 26 graus. Você já ouviu falar de Dom Antônio Campelo? Este bispo salesiano pode tornar-se um futuro beato aqui do Nordeste. Vamos conhecer um pouco de sua história na reportagem de Fernanda Lima. Dom Campelo nasceu em 5 de dezembro de 1904 na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. O religioso, sempre disponível à vontade de Deus, evangelizava com fervor em todos os lugares. Se dedicou à administração do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e fundou a Congregação Medianeira da Paz na cidade de Petrolina. Zeloso, amante da igreja, ele fez tudo pelos pobres, principalmente daquela região, as pessoas que não tinham o que comer, as pessoas que não tinham acesso à saúde, à educação. Então, ele fez de tudo para que os eleitos de Deus pudessem ter vida. Outro fato marcante de sua trajetória é a ligação com os salesianos. Primeiro que tudo, um profundo amor a São João Bosco, segundo uma maravilhosa devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. Podemos dizer que Dom Campelo foi um bispo mariano com todas as letras maiúsculas. Nossa Senhora para ele era tudo e Dom Bosco nem se fala. O tempo como padre jovem que convivi com ele, aprendi profundamente a ser fiel a Dom Bosco, crescendo e conservando na alma a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. Dom Campelo faleceu no dia 10 de setembro de 1988 em Araripina, a quase 700 quilômetros de Recife. Nesta semana de celebração de sua memória, o Nordeste homenageia o religioso. Então nós vamos ter a missa de encerramento desta grande semana com o bispo daquela diocese, Dom Francisco Canidé. Tudo farei pelos eleitos. Dom Campelo fez de seu lema sacerdotal um propósito de vida. Permanece como exemplo de prática da caridade em favor dos mais pobres. Agora vamos falar sobre obesidade infantil. Este problema tem aumentado no mundo todo e se agravou por causa da pandemia. Nós conversamos com uma médica que explica as causas e o tratamento da obesidade. As causas que levam à obesidade infantil são múltiplas e vão desde fatores genéticos, então existe um risco genético maior para essa criança evoluir com excesso de peso, até fatores ambientais, como por exemplo, sedentarismo e a alimentação inadequada. Dentre a alimentação inadequada, chama a atenção o desmame precoce, né? Então, o aleitamento materno é o primeiro passo para diminuir o risco de obesidade dessas crianças. Outra coisa inadequada que a gente vê em relação à alimentação é o excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, que são alimentos ricos em gorduras, açúcares, ou seja, uma alta oferta calórica, sem ter a quantidade necessária ou adequada de nutrientes importantes para o crescimento e desenvolvimento adequados dessas crianças. Chama a atenção também como fator de risco para o ganho excessivo de peso são fatores psicossociais. Então é importante tentar abordar todos esses fatores para poder avaliar de maneira integral essa criança e adolescente com ganho de peso. Com relação ao tratamento, a gente sempre orienta o que a gente chama de mudança de estilo de vida. Então, uma reeducação alimentar, mostrando a quantidade dos alimentos adequados para cada faixa etária, orientando quais são os alimentos mais nutritivos, que são importantes para o consumo adequado de crianças e adolescentes, e a atividade física, que deve ser incentivada, se possível, diariamente nessa faixa etária. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais informações em nosso perfil no Instagram, @Canção Nova Aracaju. Espero te encontrar na próxima semana. TV Canção Nova, sempre perto de você.